O Jobert vai estar vindo falar para a gente sobre por que a gente deve migrar nossa aplicação para microservices ou microserviços. Uai, já levei uma dura aqui, não vou levar outra. Mas por que a gente deve migrar a nossa aplicação para microserviços? Então, por favor, Jobert. Boa tarde a todos. Não ouvi, não? Boa tarde. Ah, bem melhor. Bom, gente, vamos então começar a nossa segunda rodada, para quem estiver cansado ou quem não estiver. Por que migrar a sua aplicação para microserviços? Bom, antes de mais nada, quem é esse cara aí? Ele sou eu. Eu sou o Jobert Guimarães de Assis, mais conhecido aqui na comunidade como Red Hat. Sou evangelista da comunidade open source, então eu defendo muito essa filosofia do código aberto para todo mundo. Participo da comunidade PHPMG, comunidade dos desenvolvedores PHP aqui de Minas Gerais. Sou engenheiro de software na Contamob, que é onde eu tive o primeiro contato profissional com microservices, e é de onde eu tirei a base para essa palestra. Então, vamos lá. Esses são os meus contatos, caso vocês queiram entrar em contato comigo no futuro. E a nossa pergunta: o que é microservices, afinal? Antes de eu falar de microservices, a gente tem que lembrar de uma outra coisa, da arquitetura monolítica. Alguém aqui sabe o que é uma arquitetura monolítica? Levanta a mão, por favor, quem souber. Bom, eu vejo que meio a meio. O que seria uma arquitetura monolítica? Uma arquitetura monolítica, como o próprio nome diz, sugere, né, mono, única, é uma arquitetura em que o core da sua aplicação, as bibliotecas, os drivers, os adapters, estão tudo num único processo. Ou seja, é uma aplicação única que você executa o que você precisa nela. E, com base nisso, surgiu essa premissa dos microservices. O que seria, então, o microserviço em relação à aplicação monolítica? A arquitetura de microserviços ela é uma estratégia de arquitetura de software um pouco diferente da monolítica. Enquanto a monolítica a gente tem tudo centralizado num canto só, executando a nossa aplicação, a arquitetura de microservices é um pouco diferente. Ela passa a ter aquela separação de alguns conteúdos do seu monolítico. Então, ele deixa de ser uma pedra filosofal para ser pequenos processos que rodam a sua aplicação. Como falei agora, né, aplicação como microserviços, né, suíte de serviços. Ou seja, você tira aquela necessidade de ter tudo num canto só e descentraliza ele. Então, você passa a ter pequenos processos que vão executar de forma autônoma, servindo a sua aplicação. Por conta disso, por causa dessa questão de microserviços, a gente passa a ter uma alta coesão, o que é uma coisa boa, de acordo com as nossas palestras anteriores, né, em relação ao Solid. A gente passa a ter uma alta coesão que ajuda a gente a desenvolver, né, implementar em cima dessa camada. Um baixo acoplamento. Com isso, a gente deixa de ter essa dependência de um do outro. Eles conseguem trabalhar de forma autônoma. Ou seja, se uma parte do microserviço de aplicação ela cair, não necessariamente todo o resto vai junto. Então, isso é uma coisa boa. E todos eles andam de forma independente. Então, um microserviço geralmente não precisa do outro para funcionar. Existem alguns casos relacionados à arquitetura que pode ser, mas no contexto geral, não. E, para a gente poder ter essa arquitetura funcionando, a comunicação ela tem que ser simples e agnóstica. Ela não precisa ser uma coisa de alta complexidade, como, por exemplo, uma página web. Então, nesse caso, ela geralmente é feita por HTTP REST ou o protocolo AMPQ. Então, baseado nesses preceitos, vamos fazer uma pequena comparação, então, do que seria essa arquitetura de microserviços em relação à monolítica. Pronto. Não repare no desenho, porque programador geralmente não é bom com design. O que seria uma aplicação monolítica? Uma simples analogia. Aqui nós temos o nosso notebook, e uma aplicação monolítica é aquele bloco grande que eu falei para vocês, servindo a nossa aplicação. Ali, no caso, ali, o nosso tamborete ali segurando o notebook. Uma excelente analogia. Uma arquitetura de microserviços seria uma arquitetura um pouco mais diferente, em que nós temos a nossa aplicação, mas
vários microserviços independentes servindo a nossa aplicação. Bom, alguém já conseguiu entender um pouco aí sobre a arquitetura de microserviços? Então vamos lá. E o monolítico? Ele vai morrer por causa disso? Porque se ouve falar muito em microserviços para lá, para cá, Netflix está usando, outras empresas estão adotando, estão migrando. E o monolítico? Ele vai morrer mesmo? Não, ele não vai morrer. Porque muitos softwares ainda hoje no mercado, principalmente empresariais, eles ainda são monolíticos e não existe a necessidade de fazer essa migração. Um exemplo disso são os ERPs, os CRMs, muitas suítes empresariais. Então, isso aí não precisa se preocupar que ele, por hora, não vai morrer. Bom, agora que nós terminamos de falar um pouco, né, dos microserviços, uma pincelada sobre a arquitetura em si, onde que ele pode ter vantagens em sua implementação? No caso, você, por exemplo, você quer considerar migrar para microserviços ou não. A facilidade de entendimento e desenvolvimento. Embora, a princípio, o microserviço ele soe como uma arquitetura de difícil implementação e difícil entendimento, na verdade é o contrário. Como você vai passar a dividir o seu software monolítico em pequenos microserviços, torna-se mais fácil você entender aquele pedaço que você precisa fazer o desenvolvimento e, consequentemente, fica mais fácil de desenvolver. Ou seja, você para de pensar no contexto geral da aplicação, você faz aquela sua divisão para aquele microserviço em particular, e com isso você consegue entender e desenvolver melhor, além de mantê-lo. Escalabilidade vertical e horizontal, ou horizontal. Alguém sabe a diferença entre escalabilidade vertical e horizontal? Levante a mão, quem sabe, quem não sabe. Bom, escalabilidade vertical é uma escalabilidade que você aumenta os recursos de uma instância. Por exemplo, CPU, memória, disco. Enquanto escalabilidade horizontal é uma escalabilidade que você aumenta o número de instâncias da sua aplicação. Você tem uma instância, aumenta para 5, 6, 7, 8 e diminui. Essa é uma escalabilidade horizontal e a vertical de recursos. Como a nossa arquitetura ela passa a ser separada, cada um tem as suas responsabilidades, seus microserviços operam de forma autônoma, você torna mais fácil você escalar só aquilo que você precisa, de acordo com a sua demanda. Inclusive, eu já tenho até um exemplo preparado ao final da palestra, onde eu vou poder demonstrar isso de forma mais fácil de entender. Facilidade de deploy. Como a arquitetura de microserviço torna o serviço menor, mais fácil de implementar e de manter, consequentemente, o deploy dele também se torna mais fácil. Considerando que hoje nós temos já uma cultura DevOps aí sendo implementada na comunidade, então com isso a gente passa até a automatizar o processo de deploy. Então você passa a ter um pipeline lá de stage, de dev, de production, e em cima disso você consegue fazer o deploy facilmente dos seus microserviços. Ou seja, um microserviço A você pode fazer o deploy e ele não vai afetar em nada no B. Então você pode ter essa facilidade. Um outro item que eu gosto muito em relação às vantagens é a diversidade tecnológica. Por que diversidade tecnológica? Como você passa a separar os seus microserviços, você não tem mais aquela pedra filosofal que é o monolítico, você pode passar a adotar tecnologias diferentes para poder implementar nos seus microserviços. Um exemplo, eu sou desenvolvedor PHP. Isso não quer dizer que todos os microserviços que eu tenha que usar PHP. Eu posso usar uma linguagem diferente, eu posso usar Golang, Node.js, Python, Java, diz a lenda que é possível. Então, eu passo a ter essa diversidade tecnológica, não só a nível de código, não, a nível de banco de dados também. Eu posso querer um MySQL, eu posso querer um MongoDB, eu posso querer um Redis, entendeu? Vocês passam a ter essa diversidade, em que vocês veem qual que é a tecnologia melhor para aquele microserviço e não aquela que você seria obrigado a trabalhar como no monolítico. E facilidade de fazer testes. Como eu falei anteriormente, né, ele passa a ser pequeno, mais fácil de escalar. Com isso também passa a ser mais fácil de fazer teste. Porque como o microserviço ele tende a ficar bem menor do que um software monolítico, você consegue fazer, por exemplo, testes unitários de forma mais fácil. E, consequentemente, até outros testes, como o teste de integração. Então, isso torna a atividade da equipe que está desenvolvendo aquele microserviço muito mais fácil. Dentre essas vantagens, existem inúmeras outras, ao qual eu não vou citar agora.
E aqui eu tenho um exemplo ilustrativo das vantagens. Como vocês podem ver aqui, ó, isso aqui seria um modelo de uma aplicação monolítica, em que ali tem os símbolos ali que eu poderia representar o banco de dados, código-fonte, libraries, adapters. E toda vez que eu precisar escalar essa aplicação, eu tenho que replicar tudo aquilo em todas as instâncias, em todas as máquinas, e isso torna a escalabilidade de uma aplicação monolítica muito mais difícil. Já os microserviços, eles são pequenas aplicações com suas regras definidas, com seus bancos de dados, e com isso, a forma de escalar os microserviços torna mais fácil. Como vocês podem ver, aqui eu tenho 2 desse aqui, desse laranja, tá vendo? Ou seja, isso torna mais fácil você escalar um microserviço, porque como eles são autônomos e independentes, você não precisa escalar toda a aplicação se você está tendo demanda só, por exemplo, em um módulo ou numa rotina. Nem tudo são flores. Claro, nada na tecnologia é uma bala de prata que resolve todos os seus problemas e todo mundo começa a sorrir como se não houvesse amanhã. Temos também as nossas desvantagens. Uma das desvantagens é a complexidade de implementação e operação de sistemas distribuídos. Como o microserviço ele passa a ser um pequeno container, contendo somente aquela regra específica da sua aplicação, passa a ser maior a complexidade para você implementar. Ou seja, o cluster onde você vai colocar, a escalabilidade, a operação dos sistemas, você poder monitorar, você poder averiguar se o serviço está funcionando bem ou não. Isso pode acabar por ser uma desvantagem, por exemplo, se a equipe ainda não tem essa cultura DevOps, ou não tem aquela cultura de monitorar o ciclo de vida da sua aplicação. Dificuldades para monitoramento, como falei agora, atrelado à complexidade da implementação, também torna-se difícil monitorar. Por exemplo, não é uma tarefa, por exemplo, trivial você ver se os seus microserviços eles estão recebendo as requisições e responder corretamente. Isso aí envolveria toda uma engenharia de software por cima disso, para você, por exemplo, poder coletar os logs e poder analisar se está havendo alguma falha ou algum problema que impeça o seu microserviço de funcionar corretamente. Otimização prematura. Essa otimização prematura não é relacionada aos microserviços em si, mas sim à forma de você desenvolver um software. Muita gente, inclusive eu, já tive esse problema, em que na startup que eu estou montando, inclusive, eu já estava querendo fazer a nossa aplicação com microserviços. Não, cara, você não pode já otimizar prematuramente sua aplicação. Você primeiro tem que fazer a sua aplicação funcionar, ser uma aplicação viável, uma aplicação que gere dinheiro, para depois considerar ou não mudar para um microserviço. É muito raro um caso que você já vá começar um projeto com um microserviço. O normal é você ter já uma aplicação monolítica em que você faz uma análise de engenharia em cima dela, uma análise arquitetural, e em cima dela você começa a fragmentar ela montando os microserviços. Como, por exemplo, a própria Netflix fez. Um outro exemplo disso é a Hotmart. A Hotmart é uma startup aqui de Belo Horizonte que tinha um software monolítico em Java, e eles também começaram a fazer esse processo de estudo da sua ferramenta, do banco de dados, e começaram a fragmentar isso em pequenos microserviços. Um outro exemplo também dessa migração é o Melos. O Melos também tinha um software monolítico e eles agora também começaram essa cultura dos microserviços, fazendo a quebra do seu software monolítico nos seus pequenos pedaços. Resistência à cultura de DevOps e automação. Essa também é uma outra desvantagem grave relacionada ao não microserviço em si, mas sim às pessoas que pretendem usar ele. Se vocês tiverem uma resistência à cultura de DevOps, de entrega contínua, de testes automatizados, automação de deploy, então a arquitetura de microserviços não é para vocês, porque é extremamente raro um caso de microserviços que vá funcionar com deploy manual, por exemplo. De repente, tem que fazer deploy do microserviço na segunda-feira e eu estou doente e mais ninguém tem acesso ao Git, e aí, como é que faz? Não tem como. Então, tem que ter a cultura DevOps na sua equipe e tem que ter automação para que tenha o mínimo de intervenção humana possível no processo. E uma outra desvantagem, para a gente fechar essa, não ficar todo mundo triste, apavorado, o microserviço ele é inimigo do MVP. Alguém sabe o que é o MVP? Todos sabem o que é MVP? MVP é o produto mínimo viável
em que você vê essa abordagem muito em startups. Qual que é a ideia do produto mínimo viável? Você fazer uma aplicação, um software, um aplicativo mobile, minimamente viável para testar um conceito de, por exemplo, se esse aplicativo ele pode ser monetizado, se ele é viável, se ele vai trazer o retorno desejado. Então, não tem como você fazer um MVP já em cima de microserviço. Você vai gastar muito tempo em cima dessa arquitetura que pode não dar certo. Aí vocês vão, se não der certo, vocês vão ficar com raiva de mim, que eu falei que é 1000 maravilhas, vai jogar o trem no lixo e vamos caçar o Jobert em algum lugar. Não, ele é inimigo do MVP. Primeiro, faça ele funcionar. Depois, vocês consideram de deixar ele melhor. Chegamos ao meu exemplo prático. Fiquei sabendo de uma tal de Netflix aí, e eu quero ser concorrente dela, e eu vou fazer o Red Hat Flix. Vídeos de programação na internet para todos acessar aí. Esse é o meu notebook, como vocês podem ver, e pronto. Eu tinha uma aplicação monolítica e eu migrei ela para microserviços. Aqui eu estou fazendo apenas uma pequena abstração para vocês poderem entender o poder do microserviço, o que ele pode fazer e ajudar vocês, em que eu tenho as contas, o acervo de vídeos de programação, de bancos de dados e outros. As invoices, claro, eu não tenho como disponibilizar isso de graça, né? Eu tenho que cobrar do pessoal. O streaming do vídeo e as notificações. Cada círculo nesse meu exemplo aqui é um microserviço. Então eu tenho um microserviço de conta com o seu próprio banco de dados, eu tenho um microserviço de acervo com o seu próprio banco de dados, tenho um microserviço de invoice e um microserviço de notificações. Correto? Bom, eu estava oferecendo esse serviço aí a R$50 por mês, muito mais caro que o Netflix, né? Que pena. Só que, de repente, eu resolvi anunciar para vocês aqui agora. Se vocês fizerem a conta de vocês aqui agora, vai ser apenas R$1 por mês. Aí pronto, vocês ficaram malucos. Todo mundo está entrando lá no meu site, está querendo registrar, e, de repente, a gente identificou. Nossa, está começando a ficar lento, está difícil de cadastrar as contas. Se fosse no software monolítico, o que eu ia ter que fazer? Eu ia ter que ter aquele trabalho de subir tudo de novo, no novo servidor, aquela chatice toda, que pode demorar. Mas com microserviços é diferente. Como vocês podem ver, eu só tinha um microserviço de contas. Mas como vocês todos estão tentando se cadastrar no meu site, o que eu tive que fazer? Estou escalando somente os microserviços de conta para poder atender a demanda, porque eu quero ter mais usuários, eu quero mais dinheiro no meu bolso. Certo? Então, eu identifiquei essa necessidade, escalei esses microserviços, o microserviço está conseguindo atender a minha demanda, todo mundo está conseguindo se registrar, eu estou ficando feliz, vocês também, pronto. Agora passou aí a promoção, voltei para R$50, todo mundo ficou triste de novo. Não preciso mais desses microserviços, eu simplesmente desativo eles, volto para aquele meu estado inicial. Não precisaria mais não precisaria mais escalar a aplicação toda. Entendeu? Um outro exemplo. De repente, eu precisei fazer notificações de invoice por e-mail. Ocorreu algum problema nos cadastros de telefones de vocês, eu perdi todos os telefones e vocês precisam receber notificações de algum novo vídeo ou de uma invoice. Só que o meu microserviço de notificações, ele não está dando conta. Ele estava falando para mim, ó, Jobert, não estou aguentando, já estou no meu limite, por favor, me ajude, me escale. Ok, vou escalar só você. Então, eu escalei o microserviço de notificações, estou atendendo a demanda, estou conseguindo enviar todas as notificações que vocês precisam, e uma vez que eu não precisar dele, eu posso voltar ele para o estado original. Então, basicamente, essa que é a mágica do microserviço. Com o microserviço, você tem uma maior flexibilidade e uma maior independência para vocês poderem escalar o microserviço, para vocês poderem manter o microserviço dentro da aplicação, isso de forma autônoma e automática. Essa que é o grande barato do microserviço, que tanta gente quer fazer essa migração. Só que, ponderando aquelas questões, vocês têm que ver se vocês têm uma cultura DevOps, se vocês já têm um software monolítico, se vocês já identificaram essa necessidade de uma melhor flexibilidade em escalar a sua aplicação em relação ao monolítico que vocês têm hoje, e ponderar junto com as desvantagens. Vale a pena fazer isso agora?
Vale a pena fazer isso no MVP? Não sei. Pode ser que valha, pode ser que não. Aí vocês têm que colocar na balança e pesar. E com isso a gente termina. Vocês têm perguntas ou não? Perguntas? Perguntas?